o que que deu errado, se a gente pode dizer assim, no ano subsequente, o Brasil teve aquela infelicidade do 7-1. Obviamente, a gente estava sem o Neymar e tudo mais. Mas com essa mentalidade que me pareceu muito acertada, né? De mudar, dar um antídoto para um time europeu que basicamente vinha fazendo a mesma coisa. O que que deu de tão errado na Copa de 2014, Galo, que a gente acabou tomando esse baque? Muita gente fala sobre o apagão dos 5 minutos. Pode ser também, né? Mas o que não funcionou? Porque, num âmbito geral, o Brasil não fez uma grande Copa, né? Até começou perdendo para a Croácia 1-0, e aí foi se remontando, se reinventando. Quase tivemos a eliminação contra o Chile lá acho que no Mineirão. Enfim, o que deu errado naquela seleção, Galo? Bom, eu trabalhei também na Copa do Mundo, aí o Roque Júnior veio junto comigo, fomos os dois observadores, e eu fiz a Alemanha, inclusive, né? E a Alemanha vinha fazendo também uma competição irregular. Tanto que o último jogo que ela joga contra a Argélia, se não me engano, lá no Rio Grande do Sul, também estive nesse jogo, estive em todos os jogos da Alemanha. Nós conversamos sobre as possibilidades do jogo, né? Antes, como sempre fazíamos, eu, Filipão, Parreira, Murtosa e o Roque Júnior. E dentro dessa avaliação que eu fiz, era a gente tentar levar esse jogo para o segundo tempo, e perder o Neymar da maneira que foi, ele era o grande referência nossa naquele momento. E a Alemanha tinha um ponto muito forte, que era o seu meio-campo, né? Jogava o Ira Kroos e Schweinsteiger, eram os três jogadores que conduziam o jogo. Eles tinham dois lá na lateral, Felipe Lan, com 34 anos, e o Romer, um zagueiro pé direito, que estava jogando como lateral esquerdo. Então, a ideia que eu coloquei para ele era tentar matar essa questão do meio-campo, entrar com um homem a mais no meio-campo, e ele decidir quem são os jogadores, o próprio sistema, porque o que acontece? Se você perde o meio-campo contra esses três jogadores, que os três são volantes e meias com muita qualidade, né? Tanto o Khedira, o Kroos e o Schweinsteiger também são caras de passe, de boa marcação, e o Brasil vinha sofrendo um pouquinho essa questão. E sem o Neymar ali, era talvez jogar com um homem a mais no meio-campo e levar esse jogo. Eu tive a oportunidade de assistir todos os jogos de Copa do Mundo quando eu estive na CBF, e os times que jogam em casa, o segundo tempo dos jogos decisivos, a torcida sempre auxiliou muito. E a gente ia trazer essa torcida para junto num momento de debilidade em função do Neymar estar fora. Mas eu vou falar uma coisa para você real do que aconteceu. É impossível um time ir 10 vezes na sua área e fazer 7 gols. E foi o que aconteceu. Eu acho que aquele início matou, jogou num balde, jogou uma cachoeira de água fria, e todo mundo não entendeu o que estava acontecendo, porque eles iam na nossa área e faziam os gols. Se você faz uma avaliação do jogo, e eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes junto com os analistas de desempenho, o porquê daquilo lá, não tem uma explicação lógica para aquilo. Foi uma avalanche, deu absolutamente 110% tudo certo para eles, e absolutamente tudo é 110% negativo para nós. Foi uma coisa. Eu tenho aquilo como um grande acaso, porque não tem como te explicar uma assertividade tão grande da Alemanha e uma quantidade de erros bizarros de jogadores tão bons como tinha a seleção brasileira na época. E eu lembro muito desse pré-jogo, né? E tem até o famoso texto do Rizek pro Filipão, Coragem, Filipão, Uhum. que esse meio-campo da Alemanha não marca ninguém. Talvez, e aí você que tava em loco, né? Será que faltou o Brasil acreditar que não era bem assim também? Será que o Filipão imaginou que colocando o Bernardo, que tinha característica de ir pra cima e tudo mais, manteria o esquema e não teve essa visão de que realmente, como você falou, se você perder o meio campo com esses três, Schweinsteiger, Kroos no meio, fica muito complicado, né? Cara, assim, a gente tem que primeiro respeitar muito a decisão do Filipão, né? Ele é um pentacampeão do mundo, um cara Uhum. respeitadíssimo no mundo da bola. E foi uma escolha que ele fez. Como eu também já participei de mundiais e competições sul-americanas com a seleção brasileira sub-20, com essa grande pessoal que foi toda na Olímpica, né? E a gente tomava essas decisões em alguns momentos. Então, assim, não pode refutar aqui um erro específico dele. Eu acho que ali todo mundo errou, nossa, todo mundo que participou dessa questão, porque foi uma coisa inacreditável, é inexplicável. Você pode jogar os mesmos jogadores ali, mesmo na sequência daqueles meses seguintes ali, 200 vezes não acontece aquilo novamente. Então, acho que eu levo mais como se fosse uma grande tragédia.
e vida que segue, vamos embora. Foi uma experiência negativa, foi uma experiência muito bacana disputar uma Copa do Mundo na comissão técnica, aprendi muito, vi muita coisa, mas aquilo foi uma coisa que não tem uma explicação. Essa explicação que eu te falei da parte técnica foi isso, e o meio-campo deles era muito forte, era um meio-campo muito qualificado, e realmente foi muito bem. Imagina que você, como jogador, né, também tenha sentido. O pós deve ter sido muito complicado, né, Galo? Aqueles momentos após o jogo, vestiário, né? E ninguém quer perder de 7-1. Ninguém escolhe perder de Exato. 7-1, né? E o trabalho, de fato, vinha sendo muito bem feito, né? Sim. Você fazendo toda essa parte de análise. Acho que o Brasil há muito tempo não fazia um trabalho bem completo nisso daí. Tem alguma história que você lembre, fora aquelas que a gente já sabe, desse pós-jogo aí no vestiário? Imagino que o clima era de bastante tristeza, né? Foi bem difícil, cara, foi muito complicado, momentos assim que a gente, na verdade, quer esquecer, não quer relembrar, né. Mas se eu te falar de um detalhe específico, assim, eu vou te falar que uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca vou esquecer, na porta do vestiário do Brasil estava o Kroos, o Miller e o Neuer querendo entrar para falar com algum jogador para poder trocar a camisa com o Brasil, ele com a camisa da Alemanha na mão, esperando aquela confusão do vestiário, que alguém saísse para trocar a camisa. Um negócio inacreditável, um negócio inacreditável. Meu Deus, eu imagino. Ninguém esperava, né? Mas enfim, coisas que Bom, né? só quem tá... futebol. Acho que foi um aprendizado também pra todo mundo, Sem né? dúvida. Entendendo tudo isso.